Então, pessoal, eu vou começar falando sobre os REITs e depois eu vou falar sobre os fundos imobiliários que a gente tem acesso no Brasil. Os REITs são os primos norte-americanos dos fundos imobiliários. REIT significa Real Estate Investment Trust, então eles são um trust que na prática, não vou entrar muito a fundo com a diferença de trust e uma empresa, mas na prática ele opera muito parecidamente com uma empresa. Ele tem uma diretoria, ele tem um CEO e ele concentra todas as suas atividades. Ele é o REIT que cuida dos imóveis, que faz a manutenção, ele tem funcionários para isso. Então, na prática, o REIT é praticamente uma empresa que investe em imóveis para renda. Os REITs, a indústria dos REITs na América do Norte ela é muito bem desenvolvida e tem uma infinidade de imóveis e tipos de REITs que investem em coisas mais loucas como parques de diversão, data center, hospitais, torres de transmissão ou telefonia, hotéis, apartamentos, escritórios e por aí vai. Tem uma infinidade de atividades que os REITs investem. Até alguns que investem em reflorestamento. São investimentos ideais para quem procura renda, como eu falei. E uma característica diferente do Brasil é que os REITs podem alavancar. O que é alavancar? Alavancar é pegar dinheiro emprestado para investir. Normalmente, em média, os REITs eles tomam emprestado metade do valor do seu patrimônio líquido, de forma que eles possam ter mais imóveis do que eles têm dinheiro. Então eles vão lá no banco, bate no banco, pega esse dinheiro emprestado e aí compra mais imóvel para gerar mais renda. Então, os investimentos na América do Norte, eles funcionam alavancados. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal onde eu te ensino a investir em imóveis no Canadá e por que a alavancagem é tão importante. E eu vou falar isso um pouco no próximo slide. Tem um tipo de REIT que eu queria chamar a atenção para vocês, que é chamado de MREITs, são Mortgage REITs, que investem em hipotecas. Essa categoria de REITs ou MREITs, eles são mais arriscados do que a média, porque eles operam com uma alavancagem extrema. Então, se as hipotecas começarem a parar de pagar, esse REIT ele pode afundar rapidamente. Então, é uma categoria um tanto quanto mais arriscada do que a média. Mas eu não vou entrar muito a fundo, eu teria que fazer uma live completa só para explicar o MREIT, é um pouco mais complexo. Hoje eu vou te dar uma pincelada geral e te explicar como investir nesse REITs e depois nos fundos imobiliários da B3. Mas antes de mais nada, um conceito que eu quero passar para você é como funciona a alavancagem. Então, aqui nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês uma alavancagem de 10 vezes, que é um caso bastante intenso. A maioria dos REITs não funciona com tanta alavancagem. Só um segundo aqui que eu me perdi. Tá aqui. Então, vamos olhar esse exemplo, uma alavancagem de 10 vezes. Imagina que você vai comprar um imóvel de $1 milhão e você só tem 100 mil. Então, o que você faz? Eu tenho 100 mil, eu preciso de $1 milhão, eu bato no banco e eu pego emprestado 900 mil. Então, o banco vai lá, me empresta, vai cobrar uns juros, obviamente. E olha só como a matemática é incrível. Se esse imóvel valorizar 10%, e ele pode muito bem valorizar 10% de um ano para o outro, em 2 anos provavelmente vai acontecer, a valorização média dos imóveis é um pouco acima da inflação, é em torno de 3, 4% no longo prazo. Desde o Covid, os imóveis valorizaram muito no Brasil, mas também valorizaram incrivelmente na América do Norte. Eu falo muito sobre isso nas lives de sexta-feira, que o mercado imobiliário está muito aquecido na América do Norte. E ele pode muito bem valorizar 10% ou mais em um ano. E foi o que aconteceu nesse último ano. Então, se eu comprei um imóvel a 1 milhão e ele valorizou 10%, ele vai estar valendo 1 milhão e 100 mil. Se eu coloquei 1 milhão nesse imóvel, eu ganhei 10%, foi um bom retorno, foi 10%. É bom, é razoável, mas não é nada extraordinário. O índice S&P 500 vem se valorizando a 10% ao ano, uma média aí dos últimos 30 anos, 40 anos. Agora, se eu só coloquei 100 mil e o meu imóvel valorizou mais 100 mil, ou seja, foi de 1 milhão para 1 milhão e 100, só que eu só coloquei 100 mil do meu bolso, e agora eu tenho 200 mil,
eu tive uma valorização de 100%. Então a alavancagem, principalmente quando chega nesse nível tão extremo de 10 vezes, ela tem um potencial de crescer muito o seu ganho. E os imóveis na América do Norte, o investimento imobiliário, ele funciona altamente alavancado. Quer dizer, os REITs um pouco menos, mas os investidores, pessoas físicas, eles alavancam muito. Os REITs alavancam em torno de 50%, ou seja, uma alavancagem de 1,5%. Mas mesmo assim, isso amplia muito os ganhos, e isso é fácil na América do Norte por dois motivos. Primeiro, os juros são muito baixos. Hoje você pode comprar um imóvel nos Estados Unidos pagando em torno de 3% ao ano de juros. No Canadá ainda é mais baixo. No pior momento do Covid, chegou a 1,6%. Hoje está em torno de 2,3%, 2,4%, dependendo do tipo de hipoteca que você pegar. Mas isso é possível porque, tem muito crédito e barato. E 2, porque imóveis, tanto no Brasil quanto na América do Norte, são investimentos bastante estáveis. Então você não tem tanto... É raro ter uma grande queda, de forma que as pessoas se sentem confortável a alavancar. Obviamente, quanto mais alavancagem, mais risco. Então, nesse exemplo aqui, você teve uma grande alavancagem e uma pequena valorização se torna um ganho enorme. É assim que funciona a alavancagem, e os REITs funcionam com um certo nível de alavancagem, o que é diferente dos primos brasileiros. Queria mostrar aqui para vocês os maiores REITs e ver como que é diversificado as atuações. Por exemplo, temos os dois maiores, a American Towers e a Crown Castle. A American Towers tem um valor de mercado de 100 bilhões de dólares, a Crown Castle em torno de 60 bilhões. Esses dois sozinhos são maiores que todos os fundos imobiliários da B3, para você ter uma noção do tamanho. Mas eles são muito menores do que as gigantes como a Apple, a Microsoft ou a Google. Mas esses dois primeiros que eu mencionei, eles trabalham com torres de telefonia e torres de transmissão. Então eles vão lá e investem nessas torres e recebem renda. O terceiro é o Prologis. Ele é um fundo de logística, normalmente logística industrial, galpões. O Simon Properties investe em shopping center e o Equinix investe em data centers, em centros de data para armazenar informação. O número 6º dessa lista, o Public Storage, investe em espaços que você pode guardar suas coisas, eles chamam de self-storage. Então você vai lá e eu alugo pedaço de um container, um pedaço do galpão lá de 10 metros quadrados para colocar coisas que eu não quero mais. E por aí vai. Então tem REITs que investem em parques de diversões, em hotéis, em reflorestamento. Tem uma diversidade enorme. Isso é uma coisa interessante de quem tem conta no exterior, porque hoje toda essa diversidade não está disponível para o investidor que só fica no Brasil, na B3. Você não tem, por exemplo, um fundo hoje na B3 que investe em data center ou em torres de telecomunicação, como é o caso, por exemplo, da American Towers ou da Crown Castle. Algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, trazer para vocês, é ao analisar um REIT, você tem que entender um pouco a lógica por trás. Inclusive, estava conversando com um amigo esses dias, falando, Érico, as ações americanas têm um PL muito alto, os REITs são impraticáveis, eles são negociados a um PL aí de, às vezes, 50 vezes. Só que você tem que entender um pouco mais da contabilidade para chegar um pouco mais a fundo, não é tão simples. Os REITs americanos, sim, eles negociam com P/L, preço sobre lucro, inclusive tem um vídeo no canal que eu explico o que é o preço sobre lucro, mas eles negociam com um PL muito alto. Só que é importante você entender a contabilidade norte-americana, porque dentro dessa contabilidade, os REITs eles têm contabilmente o direito de amortizar e depreciar os seus imóveis. Então, digamos que ele tem um galpão que vale $1 milhão e ele pode dizer, para bater o imposto, que o galpão perdeu $50 mil por ano de valor, porque está envelhecendo e etc. Então, no seu lucro, ele ganhou 100 mil de aluguel, mas ele abateu 50 mil como depreciação e amortização, de forma que ele só vai dizer que eu só ganhei 50. Então, ele teve um PL aí de
20 vezes. Só que na prática não é isso que está acontecendo. Na prática o imóvel está valorizando. A maioria das... Normalmente, um bom imóvel bem localizado, ele se valoriza, ele não se deprecia. Então, muito provavelmente, ele ganhou, nesse exemplo de o galpão que vale 1 milhão, ele ganhou 100 mil de aluguel, mas esse galpão no ano que vem vai valer 1 milhão e 50. Então, na verdade, o lucro dele teria que ser 150 mil, o que dá um PL de 7 vezes em vez de 20. Mas você tem que entender esse nuance, esse detalhe da depreciação e amortização, e na prática o que acontece é uma valorização do imóvel. Mas isso é só um detalhe, não quero confundir muito a cabeça. E eu só queria dizer que uma das melhores formas de analisar os números no REIT é com a receita proveniente das operações, ou em inglês o FFO, Funds from Operations, do que só olhar o PL, senão você não vai investir, porque o PL não te dá uma visão global do que está acontecendo. Outro detalhe é que a maioria dos REITs, principalmente os maiores, eles costumam ser temático. Por temático eu falo, eles têm uma especialidade do que eles fazem, por exemplo, torre de transmissão, parque de diversão, reflorestamento, em vez de ter um REIT que investe em tudo. Como a economia americana é muito grande, os REITs tendem a ser altamente especializados num nicho. Em termos de escala, como eu falei, eles são muito maiores do que os da B3, mas muito menores do que as gigantes como Apple, Microsoft, Google e por aí vai. Em termos de valorização, eu estou mostrando aqui na tela o VNQ, que é o principal ETF que investe em fundos imobiliários americanos, os REITs, que é o da Vanguard, o VNQ. E eu queria trazer para atenção para vocês alguns detalhes. Veja que esse fundo, esse ETF, ele teve quedas extremamente elevadas lá em 2008, chegando a cair a 70%. Tudo bem que foi uma tempestade perfeita para os REITs, foi o momento ali da crise imobiliária americana, os imóveis despencaram, a taxa de juros subiu, enfim, foi uma tempestade perfeita. Mas é importante você entender que, como investimento, é um investimento que tem risco. A maioria dos norte-americanos vê os REITs com a mesma faixa de risco de investir em ações e não tem nada a ver com a renda fixa. Então, saiba que investir em REITs é um investimento que tem risco. E também aconteceu de ter uma grande queda agora, no ano passado, em março de 2020, com a crise do Covid. A linha em azul seria o investimento no VNQ e ela teve uma queda bastante expressiva. Então, é um investimento que tem risco. Os REITs, eles tendem a performar muito bem quando a economia está indo devagar e ganhar do índice S&P 500 e não ir tão bem em momentos que a economia está disparando. Outro detalhe é que a taxa de juros tem uma grande influência no retorno dos investimentos imobiliários, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, o aumento da taxa de juros é normalmente bastante impactante para os investimentos em imóveis. Então, é uma coisa que precisa ter na cabeça que tem um certo risco. Nessa simulação aí, com mais de 15 anos, os REITs, representados pela VNQ, tiveram um retorno aí de 8%, 8,2%, e o índice S&P 500 teve um retorno aí em torno de 10%. Mas não dá muito bem dizer quem que é melhor, porque você pode ver que em alguns períodos os REITs performaram melhor, por exemplo, até 2016, 2015, os REITs estavam performando melhor, e agora mais recentemente o índice S&P 500 está performando melhor. No longo prazo, se fosse alguns estudos mostram aí, em simulações de mais de 50, 60 anos, os REITs tendem a performar um pouco pior, mas eles te geram mais renda. Então, é um investimento que é muito procurado para quem quer ter renda todos os meses e não tão preocupado com o crescimento.